Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa segunda aula de redes locais, você vai ver tipos de comunicação, formato da informação, topologia P2P e cliente-servidor e protocolos. Vamos testar o som e em seguida começar. Ei, 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 teste, 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 som, 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 laser digital, double deck system, sensacional, uau, uau, show, show, show. Introdução. Além dos conceitos e fundamentos, existem aspectos que não podem ser ignorados quando pensamos em implantar uma rede. O estudo preliminar para implantar uma rede exige o conhecimento sobre recursos que podem ou não ser utilizados na rede. Objetivos. Esta aula apresenta as definições principais utilizadas em redes de computadores. Fornece uma visão dos tipos de comunicação, a nomenclatura dos dados, topologias, redes com ou sem servidor dedicado e a noção geral de protocolos. O modelo ISO-OSI é a base para o entendimento de redes de computadores, dos sistemas abertos e da interoperabilidade. Conforme a característica da comunicação entre os computadores, podemos classificá-los por modo de transmissão, operação e técnica. Dentro de modo de transmissão, nós temos transmissão assíncrona e transmissão síncrona. Em operação, nós temos a operação half duplex e full duplex. Em técnica, nós temos a banda base e a banda larga. Modo de transmissão. Os caracteres são transmitidos sob uma forma de sinais elétricos de determinada duração. Tanto o computador que transmite como o que recebe possui um marcador, um timer, um clock, para determinar a duração dos sinais e devem estar em sincronia. Conforme o modo como é estabelecido a sincronia, nós temos a transmissão assíncrona e a transmissão síncrona. A transmissão assíncrona, na qual a sincronia é estabelecida individualmente, para cada caractere através de um sinal de início de caractere, chamado de start, e um sinal de final de caractere, chamado stop, sendo também conhecidos como transmissão start-stop. Não é necessário manter um ritmo ali na transmissão. Então aqui eu postei um desenho aqui para vocês, ele tem aqui um tempo ocioso, aí ele estabelece o start bit, manda o caractere, aí o stop bit, encerrando essa transmissão desse caractere. Depois ele começa aqui novamente com um novo start bit, o segundo caractere, stop bit, e aí ele entra de modo ocioso. Então, ele não tem aquele mesmo ritmo de transmissão. A transmissão ela é iniciada pelo start bit e encerrada pelo stop bit. Já na transmissão síncrona, nós temos o início de transmissão de uma mensagem, ela é sincronizada através de caracteres de sincronismo. Então é necessário sempre manter um ritmo de transmissão. Então ele fica com o clock determinando os passos ali da transmissão e aí o sinal da transmissão. Então a gente sabe que os sinais de transmissão é 0 e 1, sinal digital, então circuito ligado, circuito desligado. Então aqui mais um outro exemplo, tem o transmissor, tem um bloco de caracteres e você observa o sincronismo
sempre mantendo o mesmo distanciamento, o mesmo clock em relação ao que está sendo transmitido. E é óbvio, aí você começa a fazer a analogia. Uma máquina com clock alto, ela transmite muito mais informação. Vamos fazer uma comparação agora em relação à transmissão síncrona e assíncrona. A taxa de transferência de dados da transmissão assíncrona é mais lenta do que a da transmissão síncrona. Uma outra comparação é que a transmissão assíncrona é simples e econômica, enquanto que a transmissão síncrona é complexa e cara. E mais uma comparação é que a transmissão síncrona é eficiente e tem menor sobrecarga em comparação com a transmissão assíncrona. Half duplex, onde a comunicação ocorre em um sentido e depois é revertido para o outro sentido, não sendo possível a comunicação nos dois sentidos simultaneamente. Então aqui o computador A envia a mensagem para o computador B, que é o receptor, depois o computador B passa a ser o transmissor e envia a mensagem para o computador A, que é o receptor. Já no caso do full duplex, onde a comunicação ocorre nos dois sentidos simultaneamente, ambos os computadores transmitem e recebem ao mesmo tempo, não sendo necessário a inversão no sentido de transmissão. Em questão de desempenho aí no modo de operação. O modo Full Duplex produz um desempenho superior ao Half. O Full Duplex tem o melhor desempenho pois ele duplica a utilização da largura de banda. E isso vai depender do meio de transmissão, das placas de rede que vocês estiverem utilizando e dos protocolos também que serão envolvidos. Em questão de técnica. Em questão da técnica, você já reparou que em apenas um cabo, o sistema de TV a cabo pode transmitir vários canais de programação? Cada canal de programação é um sinal diferente que é transportado pelo cabo. Então, um cabo é capaz de transportar vários sinais simultâneos que denominamos de capacidade de comunicação. Conforme utilizamos esta capacidade de comunicação para a transmissão de dados, definimos duas técnicas. A banda base, que é a baseband, e a banda larga, que é a broadband. A banda base é onde é utilizado toda a capacidade da comunicação do canal para transmitir um único sinal, seja ele voz, vídeo ou dados. O sinal faz uso de toda a banda disponível. E esta é uma técnica utilizada nas redes locais. E o sinal ele é todo digital. A banda larga, onde são transportados vários canais de informação em um único cabo, mas o sinal tem que ser analógico. Os sinais analógicos são contínuos e discretos e fluem na forma de ondas eletromagnéticas ou ópticas, enquanto que os sinais digitais contêm apenas dois caracteres discretos, 1 e 0, ligado ou desligado. As empresas de TV a cabo foram as precursoras na utilização dessa técnica da banda larga. Então, aqui na banda larga, você tem dados, voz e vídeo transmitidos simultaneamente através de uma portadora analógica. Esses sinais são encaminhados. Enquanto que aqui na banda base, eles são encaminhados um de cada vez, dado voz e vídeo de forma digital. Formato da informação. Os dados que trafegam pela rede têm uma variedade de formatos
e são denominados por vários termos que, embora não sejam sinônimos, são utilizados de forma não padronizadas na literatura sobre esse assunto. De uma forma geral, são utilizados os seguintes termos. Então, para cada camada, a gente vai ter um termo. Vamos colocar aqui as camadas de um modelo OSI. E, por exemplo, o formato denominado mensagem. O formato denominado mensagem é uma unidade de informação que contém as entidades de origem e de destino. E eles estão acima da camada 3, da camada de rede. Acima da camada 3, ou seja, a camada 4 de transporte, a camada 5 de sessão, a camada 6 de apresentação e a camada 7 de aplicação é onde nós temos esse formato de informação, principalmente na camada 7. O outro formato de informação é o segmento. O segmento é uma unidade de informação que contém as entidades de origem e de destinos e ela se localiza na camada 4, a camada de transporte. Pacote é a unidade de informação que contém as entidades de origem e destinos da camada 3, da camada de rede. Datagrama é uma unidade de informação que contém as entidades de origem e de destino da camada 3, a camada de rede, e utiliza serviço de rede sem conexão também. O formato frame é a unidade de informação que contém as entidades de origem e de destino da camada 2, a de enlace. E aí, o formato célula é a unidade de informação que contém as entidades de origem e de destino da camada 2 de enlace e possui tamanho fixo, sendo utilizados em ambientes comutados. Topologias. Topologia é a forma como os computadores são ligados na rede. Conforme os computadores são ligados através de um meio físico, normalmente cabos, define-se características básicas de como os sinais devem ser transportados e como esse fluxo deve ser controlado. Temos 3 topologias básicas. A de barramento, também chamada de bus, anel, também chamada de ring, e a estrela, também chamada de star. A topologia de barramento, os computadores são ligados à rede ao longo de um cabo, formando um barramento. O computador transmite os sinais para o cabo e estes são propagados da conexão do computador para as extremidades do cabo, que devem possuir um terminador. Se houver algum problema no cabo, a rede toda fica inoperante. Então aqui eu coloquei um desenho que tem aqui os conectores BNC, ligando essas placas de rede desses computadores nesse barramento, e aqui os terminadores que eu falei para você. Cada ponta aqui desse cabo, desse barramento, tem esses terminadores. O barramento hoje, ele está bastante ele já foi top nas topologias, hoje ele está sendo mais usado como backbone, né? Então, quando você usa um cabeamento estruturado lá, que você tem um backbone, aí você usa esse tipo de topologia, a topologia barramento. Topologia anel ou topologia ring, os computadores são ligados à rede ao longo de um cabo, formando um anel, então não tem aqueles terminadores, portanto essas extremidades do cabo devem estar conectadas no final. Não tem o terminador, mas eles devem estar conectados. O computador transmite os sinais para o cabo que deve ser propagado apenas em um sentido, passando sequencialmente de um computador para outro computador, até chegar o computador de origem, que deve encerrar a propagação dos sinais. Se o cabo for interrompido em apenas um ponto, pode-se mudar o sentido da propagação
para continuar operacionalmente. A topologia estrela, os computadores são ligados através de vários cabos saindo de um equipamento central. Há um cabo para cada computador, e o computador transmite sinais para o cabo que se propaga até o equipamento central, que o propaga pelo cabo ao computador destino. Se o cabo for interrompido, apenas aquele computador a ser conectado estará fora da rede. E esse centralizador, por onde vai ser transmitido aí, é chamado de hub, switch, é os nomes que você tem aí, ou até mesmo um roteador. Depois a gente vai falar um pouquinho de equipamentos, mas só para dar uma ideia que aqui nesse desenho que eu coloquei aqui para vocês. Função do computador na rede. Os computadores na rede podem ter a função de cliente ou de servidor. O computador é cliente quando utiliza algum recurso disponível na rede. E o computador é servidor quando disponibiliza os recursos na rede. Então a gente pode classificar a rede em rede ponto a ponto, também chamado P2P ou peer-to-peer, par a par, e a rede baseado em servidor, tanto servidor dedicado como as redes também chamadas de cliente-servidor. A rede ponto a ponto vem do termo inglês peer-to-peer e é utilizado para denominar uma rede em que todos os computadores podem ter a função de cliente ou de servidor. Cada computador na rede tem a sua autonomia, podendo compartilhar os recursos que possui e, nesse caso, atua como um servidor. Pode também acessar os recursos do outro computador na rede ou de outros computadores na rede, atuando como cliente. O modelo baseado em servidor é utilizado para denominar uma rede em que possui computadores dedicados a tarefas específicas. Inicialmente, os servidores de rede executavam apenas as tarefas de compartilhamento de dados em impressora, permitindo que os seus clientes utilizassem esses recursos. Mas foram surgindo novas tarefas, fax, um tempão atrás, depois parte de comunicação, muito utilizado hoje, bancos de dados, muito ainda utilizado, de forma que apenas um computador não conseguia executar todas as tarefas. Como essa evolução foi necessário, com essa evolução, foi necessário dividir as tarefas em vários computadores, surgindo assim servidores de arquivo, servidores de impressão, servidores de comunicação, servidores de banco de dados. E hoje até eles falam servidores de armazenamento também. E aí você fala servidores de armazenamento, aí você vai falar isso daí em nuvem, mas são assuntos que a gente vai falar mais para frente. Protocolos. Quando queremos falar com uma pessoa através do telefone fixo, seguimos uma série de procedimentos e normas. Tiramos o fone do gancho, aguardamos o sinal, discamos o número do telefone da pessoa e aguardamos o atendimento. A pessoa retira o fone do gancho e inicia a comunicação, cada um falando e ouvindo no seu devido tempo. Protocolo é a definição desses procedimentos e normas para a comunicação entre dois computadores. Quando uma camada OSI em um computador quer enviar dados para a sua camada adjacente em outro computador, é preciso que o dado seja preparado e enviado segundo as regras que os dois computadores possam entender. Portanto, a condição básica é que os dois computadores utilizem o mesmo protocolo.
Existem muitos protocolos. Cada protocolo tem a sua vantagem e restrição e são apropriados para uma determinada função ou situação. A camada na qual um protocolo trabalha descreve as suas funções. Mas para cada camada existem vários protocolos, porque são apropriadas para diferentes requisitos e condições. Por exemplo, se o requisito é a garantia de entrega na sequência dos pacotes, devemos usar somente os protocolos que implementam essa garantia. Vários protocolos podem trabalhar juntos, sendo chamado de pilha de protocolos. Os níveis na pilha de protocolo se correspondem às camadas do modelo OSI. Como considerados um todo, os protocolos descrevem todas as funções da pilha. Quando o computador vai enviar dados, eles são passados para o protocolo ou para a pilha de protocolos que o converterá no formato mais adequado para a transmissão, dependendo das características da rede. Será incluído informações adicionais como o header como endereço, prioridade, tipo e demais informações que sejam necessárias para que os dados sigam o caminho até o computador destino. O computador destino deve possuir o mesmo protocolo ou pilha de protocolos que interpretem as informações adicionais para restaurar os dados originais. Existem protocolos em cada camada do modelo OSI, realizando as funções de comunicação da rede. Eles são classificados em 3 níveis: aplicativo, transporte e rede. No nível aplicativo, nós utilizamos a camada 7 de aplicação, a camada 6 de apresentação e a camada 5 de sessão. No nível de transporte, usamos a camada 4 de transporte. E no nível de rede, usamos aí as camadas 3 de rede e a camada 2 de enlace. Protocolos de aplicativo. Os protocolos de aplicativo são os que trabalham nas 3 camadas mais altas do modelo OSI, que é a aplicação, apresentação e sessão. Eles proporcionam interação de aplicativo para aplicativo e a troca de dados. Os protocolos mais populares são o APPC, que é Advanced Programming to Programming Communication, que é utilizado para comunicação P2P no IBM AS400. O protocolo FTP, que é o File Transfer Protocol, para transferência de arquivos, muito utilizado na internet e no sistema operacional Unix. O SNMP, Simple Network Management Protocol, para monitoração e gerenciamento de redes. Telnet foi muito utilizado no passado para conectar um computador remoto a outro computador, sendo que o remoto podia executar os mesmos serviços que o local. Você pegava e fazia a ingerência, né, no computador remoto através do seu computador local, você assumia as condições daquele computador remoto. Temos aí também o SMTP, que é o Simple Mail Transfer Protocol, para transferência de correio eletrônico. O HTTP, o Hypertext Transfer Protocol, que é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação de hipermídia distribuídos e colaborativos. Ele é a base para a comunicação de dados da World Wide Web, né? O hipertexto é o texto estruturado que utiliza ligações lógicas entre conteúdos de texto. E o DNS, que é o sistema de nomes de domínio, mais conhecido
pela nomenclatura em inglês DNS, que é um sistema hierárquico e distribuído de gestão de nomes para computadores, serviços ou qualquer máquina conectada à internet ou uma rede privada. Os protocolos de transporte asseguram o empacotamento e a entrega segura dos dados. Os protocolos mais populares são o SPX, Sequential Packet Exchange, que constitui uma parte do grupo de protocolos para dados sequenciais IPX-SPX, desenvolvido pela Novell para um sistema operacional NetWare. Foi muito utilizado no início das redes locais, hoje já bem com a utilização bem baixa do que quando surgiu. Temos também aí o TCP, que é o Transmission Control Protocol, da pilha TCP/IP, que realiza a entrega garantida de dados. Temos a UDP, User Datagram Protocol, da pilha TCP/IP, que realiza a entrega de dados, mas sem a garantia da entrega dos dados por não executar a correção de erros e o controle de fluxo. Temos também o NW-Link para a comunicação de dados entre ambientes Windows e NetWare. E o NetBIOS, que para proporcionar o serviço de transporte de dados em computadores utilizando a interface NetBIOS. É uma interface para estabelecer nomes lógicos da rede, estabelecer sessões entre dois nomes lógicos, entre dois computadores na rede e suportar a transferência dos dados entre os computadores. O NetBIOS também está pouco utilizado recentemente, assim como NetWare quase desativado, né? o NW-Link quase desativado, e a gente tendo aí o TCP e o UDP como os mais utilizados atualmente. Como protocolos de rede, esses controlam as informações de endereçamento e roteamento, estabelecem regras de comunicação e realizam testes de erros e pedidos de transmissão. Os mais populares são o IPX, que é o Internet-Work Packet Exchange, que realiza o encaminhamento de roteamento do pacote padrão IPX-SPX, desenvolvido pela Novell para um sistema operacional NetWare. Como eu disse para vocês, que o NetWare hoje é usado em pouquíssimos lugares. E nós temos o popular IP, o Internet Protocol, que tem aí 99% de utilização no mercado. O Internet Protocol é utilizado na pilha TCP/IP para encaminhamento e roteamento do pacote. Ele realiza o roteamento das informações de um computador para outro. Os protocolos passam a deixar de utilizar o modelo OSI, que é um modelo padrão para entendimento de toda a rede, para utilizar o modelo chamado TCP/IP, que eu digo para você, que é 99% das empresas, não só empresas, como de todo mundo que utiliza a rede, trabalha hoje. Então nós temos aqui qual a diferença? Das 7 camadas, agora a gente tem 4 camadas no TCP/IP. A camada de aplicação, apresentação e sessão ficou denominada aplicação, como camada aplicação. Enlace dos dados e física foi denominada agora de acesso à rede. A camada de rede passou-se a chamar internet, a de transporte continuou com o mesmo nome. Então, do modelo OSI
que é o modelo fundamental para entendimento da rede, nós temos agora o modelo TCP/IP, que é o modelo usado aí universalmente, só que com 4 camadas ao invés de 7 camadas. E dentro dessa linha, os protocolos TCP/IP nessas 4 camadas, os mais comuns são esses que estão aqui, de aplicação, HTTP, FTP, SMTP, DNS, quando utiliza o transporte TCP. Quando utiliza o transporte UDP, o DNS e o TFTP. Internet, a camada de internet usa o protocolo IP e aí o acesso à rede, que é através da internet, através de LANs e através de WANs. Espero que tenham gostado. Te vejo na próxima. Tchau, se cuida.